Olá, pessoal, bom dia! Começando mais uma live do Receitas para Ser Feliz. Hoje eu vou trazer aqui a Thaís Giorgini. A gente vai conversar um pouquinho sobre meditação, vai desmistificar essas questões aí da meditação. Mas eu queria contar para vocês que nós estamos tendo lives muito interessantes. Toda quarta-feira, geralmente ao meio-dia, com algumas exceções que a gente avisa antes. Então fiquem ligados aqui no nosso canal, @Receitas para Ser Feliz Real no Instagram, que as lives sempre acontecem pelo Instagram e depois a gente deixa essas lives gravadas e publicadas lá no YouTube também para que você possa assistir quando quiser. E a gente está também com o Clube do Receitas para Ser Feliz, é uma comunidade onde a gente aprende junto, a gente troca, a gente faz um networking orgânico, vai conhecendo pessoas, empreendedores, está sendo muito legal. Então quem não conhece, dá uma olhadinha nos nossos posts que estão aqui no Receitas para Ser Feliz Real no Instagram, e daí você vai se informar, vai saber um pouquinho mais e pode entrar em contato comigo também, que eu vou te contar tudo sobre o Clube do Receitas. Dá para você vir numa reunião sem compromisso para conhecer. E tem muito assunto interessante. Agora eu vou esperar um pouquinho a Thaís entrar. A Thaís já está aí. Thaís pede para entrar, querida. Gente, a Thaís, ela tem todo um background aí, né? Fez muitos cursos na área de desenvolvimento pessoal, né? De arte terapia, fez pós-graduação ligada à arte, ela é toda assim dessa área do desenvolvimento pessoal e da arte. Tudo bem, querida? Bem-vinda! Obrigada. Você me ouve bem? Tô te ouvindo bem, sim. Tá ótimo. Bem-vinda, Thaís. Obrigada. Eu estava contando assim do seu lastro, né? Do que você traz com você, essa parte toda de desenvolvimento pessoal, da psicossíntese, essa parte da arte que você junta também. Então tem a arte terapia, aí você fez acho que pós em arte também, alguma coisa ligada à arte. Vou deixar você contar um pouquinho de tudo isso antes da gente entrar no tema de hoje. Conta um pouquinho sobre quem é a Thaís, pessoal e profissional. Obrigada, Deise. Obrigada por esse espaço aqui. Eu acho que eu sou uma pessoa curiosa. Tenho interesses diversos. Eu digo que eu poderia fazer qualquer coisa, desde cabeleireira, cozinheira, a política, trabalhar com cosmologia, sabe? Mas desde pequena eu me interessava por desenho. Então, meu avô era desenhista, eu adorava desenhar, fazia as roupinhas das minhas bonecas, e eu fui seguindo esse caminho, né? Então, eu me formei em desenho industrial, trabalhei muitos anos como diretora de criação, em várias empresas e editoras, mas já na faculdade eu já tinha esses muitos interesses, né? Então eu já comecei a me interessar por psicologia, já estudava Jung, Início da Silveira. Depois eu fiz uma formação em psicossíntese, né, que é uma abordagem da psicologia. Depois fui fazer uma formação em arte terapia, terapia floral. Enfim, fui fazendo muitas formações que também foi me levando para esse caminho do desenvolvimento humano. Então, ao longo da minha trajetória, assim, eu percebo que essas duas áreas estão sempre caminhando juntas, né? Então, tanto a parte da arte quanto a do desenvolvimento humano. Então, eu tenho muitas formações dentro dessas duas áreas, né? Então, sei lá, talvez uns 20 anos de formação em arte. Uau. E talvez a mesma quantidade né, caminhando sempre junto nessas Em outras paralelo. atividades com o É, desenvolvimento humano. gente, por isso que o site dela é tão caprichado. Entrem lá, tem o link aqui na nossa bio, na bio do Receitas para Ser Feliz Real. Tem o link do site da Thaís. É uma graça, gente. É tudo super. Você que fez aquelas ilustrações, Thaís? É tudo muito Sim, fofinho, muito lindo.
Depois eu vou falar de novo a hora que tiver mais gente lá mais pro fim da live, mas tem uns bônus gratuitos ali no site que você desenhou com certeza, né? É coisa de designer mesmo. E tão uma graça, pote da gratidão, e-book de meditação, muito fofinho, muito lindo mesmo. Parabéns, viu? E aí conta pra gente como é que foi que de tudo isso que você fez aí a vida toda e gosta de todos esses interesses, como é que chegou esse interesse tão grande na meditação? E o que me impressiona mais é que não é só na meditação, é o esforço de trazer a meditação para as crianças, para a escola. Conta como é que foi essa descoberta aí. Acho que foi acontecendo, né? Tudo isso foi acontecendo. A minha O famoso primeira... fluxo da vida, né? Exatamente. A minha primeira experiência com meditação foi há 20 anos, né? Então, eu fiz um curso de meditação, comecei a aprender a meditar, mas na época eu não tinha uma prática regular, né? Então, eu meditava quando eu sentia que precisava, ou que eu tinha vontade. Mas faz uns 12 anos, mais ou menos, que eu realmente me engajei na meditação, né? Então, para além de praticar, estudar a meditação e compreender, né, o processo da meditação, então eu fui realmente me engajando de tal maneira que a meditação começou a passar a ser parte da minha própria vida, né? Não era uma coisa assim que eu fazia de vez em quando e que gostoso, é legal. Não, uma prática que assim está presente em quase tudo que eu faço, né? E aí durante esse percurso, eu estava fazendo a formação em arte-terapia. E esse trabalho, né, na educação e com as crianças, assim, nunca era uma coisa assim planejada, né, imaginada. Mas aí aconteceu que na arte-terapia uma amiga me convidou para trabalhar com criança e trabalhar com a meditação, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. E aí que eu fui percebendo, não, mas é bastante diferente, né, trabalhar com criança e trabalhar com um adulto. Nesse mesmo ano, aconteceu que a minha sócia, minha amiga do coração, que você conhece, a Lia, Beijo pra ela me Lia, chamou, querida. ela me chamou para fazer um trabalho com ela numa escola, também com meditação. E eu falei, nossa, tô tendo esse chamado, né? A vida tá me chamando para isso. E aí eu fui percebendo que a minha experiência em conduzir grupos com adultos não era suficiente para trabalhar com criança. Né? Precisava de outras habilidades, outros saberes e outras técnicas para fazer isso. E aí eu fui me especializar, então, em meditação para crianças e para adolescentes. Fiz 2 formações, uma em Portugal, uma outra formação dos Estados Unidos. E eu fui, acho que, ouvindo esse chamado da vida e fui me encaminhando para essa área, né? E eu sou realmente muito grata por esse percurso, por ter ouvido, né, esse chamado da vida. Acho que o que me encanta, né, fazer esse trabalho, o que realmente me motiva e me mantém nesse caminho é perceber realmente as transformações que são possíveis de serem feitas, né? E como a educação ela tem esse potencial construtor, curativo, e então acho que vale muito a pena, né, investir todos os esforços nisso. Ai, muito legal. E entrou aí a Neide é arte terapeuta também, ela anda fazendo uns workshops com umas mandalas lindas. Me lembrei, eu trabalhei bastante tempo, quando eu saí do corporativo, eu trabalhei com artesanato. Eu tenho essa paixão por coisas artesanais também. E eu sempre percebia que quando eu estava fazendo artesanato, eu entrava no que a gente chama de flow, né? Assim, que você fica naquele fluxo. E para mim, artesanato é como se eu estivesse fazendo uma meditação ativa, porque eu paro de pensar em qualquer outra coisa, esqueço qualquer problema e fico completamente presente ali. E eu ia te perguntar, eu acho que existem muitas formas de meditar, né? Você tem desde meditação de total silêncio, dos mosteiros e templos e tal, ou mesmo aqui no Brasil, a gente está tendo vários retiros de silêncio, que a pessoa passa lá não sei quantos dias em silêncio, até esse tipo de meditação ativa, que pode ser com uma arte-terapia, as meditações guiadas, que você encontra muito na internet, encontra outras
técnicas. Então eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, tudo isso é meditação, que tipo de meditação que você aplica, porque às vezes a pessoa fala, como eu não consigo fazer aquela do silêncio total, então eu não sei meditar, né? Então, para a gente explicar um pouquinho essas diferenças, aí, já que você é extremamente profundo e profissional nisso. Estou tentando, né, Deise? É um caminho, é um percurso, é um processo. Bom, meditação, a gente pode dizer que é um termo amplo que abarcam várias técnicas. Então, como você falou, tem uma multiplicidade aí de técnicas dentro desse termo meditação. Acho que um ponto importante aqui é perceber que qualquer pessoa pode meditar. Então, mas eu não consigo. É como aprender uma língua, é como aprender um instrumento, né? Se você se dedicar a aprender, você vai conseguir a meditar. A meditação, ela ficou meio marcada com essa ideia de mente vazia, não pensar em nada, ficar quieto, né? E acho que isso traz essa sensação para as pessoas de eu não vou conseguir, é impossível conseguir ficar quieto, logo eu, que sou uma pessoa super agitada, né? Vou ficar imóvel. E aí as pessoas ficam com essa ideia, meditação não é para mim, né? Eu não consigo. E meditação não é isso. A meditação não é tornar a mente vazia, não é não fazer nada, né? A meditação é uma ação interna. Então, a meditação é uma ação interna e intencional. Então, eu escolho o que eu vou fazer, né? A meditação é um estado de consciência, é um treino da mente. Então, talvez a gente perceba que frequentemente a gente está pensando, imaginando, elaborando, pulando de uma coisa para outra, né? E a nossa mente, então, a gente fala, nossa, eu sou muito agitado, não consigo meditar. Mas na meditação a gente vai justamente treinar essa habilidade de repousar a nossa atenção em uma coisa de cada vez, né? E escolher o que eu vou pensar, né? Então, assim, talvez você já tenha, né? Você e todo mundo que está aqui já tenha percebido que às vezes a gente está com algum pensamento que não vai embora. E aí você fala, eu não quero mais pensar nisso. E aí quando você vê, você está lá pensando naquilo de novo, né? Ele volta, né? Ele volta. Né? A meditação é como se fosse esse treino, como se fosse uma musculação que você consegue afastar e falar assim, olha, eu escolhi que eu não vou prestar atenção nisso, eu vou prestar atenção nessa outra coisa. E então você cria essa musculatura interna para ter uma ação mais intencional, mais consciente. Né? Então, por isso que é um estado de consciência. Eu estou consciente daquilo que estou fazendo, a coisa não vem e me toma. Né? Esse pensamento não vem e me toma e eu não consigo sair daquilo. Né? Então, a meditação, a gente treina essa habilidade de atenção intencional. Sim. E aí eu consigo, então, observar tudo aquilo que está presente também com uma atitude de curiosidade, de abertura, de aceitação, né? Essa capacidade de observar a mim mesmo, observar os acontecimentos da vida de uma maneira mais desapegada, desidentificada, né? Porque a gente se identifica, né, com as coisas, com aquilo que acontece, com esses conteúdos, nossos pensamentos. Então, na meditação, então, eu consigo desidentificar, falar para esse pensamento que fica lá ruminando, olha, agora eu vou olhar para você de uma outra maneira, né? E aí eu consigo ter mais senso de proporção e mais clareza. Né? Por isso que a meditação está associada a esse estado, né, de consciência, que é mais claro, que traz bem-estar, que tem mais liberdade de escolha. Então, qualquer pessoa pode meditar, é uma capacidade humana, e à medida que a gente escolhe fazer isso e treina com regularidade, então é possível fazer, consigo fazer, né? Talvez no começo não seja tão simples, mas é como aprender uma língua nova, né? Você fica meio desajeitado no começo, depois vai. Tem muito a ver com presença, né? Com mindfulness, como chamam também, né?
A gente pratica bastante isso no Avatar também. O Avatar tem muito a ver com sair do pensamento e entrar no sentir e estar plenamente presente com aquilo, né? Então, sentir. A gente tem muito exercício de sentir coisas, justamente para poder trazer essa atenção presente e começar a escolher mais deliberadamente, né? E me lembra também o livro do Eckhart Tolle, que ele fala da importância do poder do agora, que é isso. Então, na verdade, você pode meditar lavando sua louça em casa, você pode meditar fazendo artesanato, como eu comentei agora há pouco, né? Sim. Você É tinha só. comentado também da mandala, né? E a mandala é uma Uhum, ótima maneira de se familiarizar com esse estar atento, né? Então, assim, sim, a coisa em si que você vai fazer talvez não seja a mais importante, né? Como você falou, posso lavar a louça, mas é essa atitude que eu vou ter ao fazer aquilo, né? Então, se eu uhum, estiver prestando atenção, por exemplo, eu vou desenhar a mandala, nas cores, nas formas, né? Começo a prestar atenção nisso, e não nos pensamentos que surgem. Então, os pensamentos vão surgir. Eu vou falar, agora eu estou escolhendo prestar atenção em outra coisa, né? Então, à medida que eu vou fazendo isso, eu estou treinando, fazendo essa musculatura interna, né? De falar, olha, eu estou fazendo aquilo que eu escolhi, e não a coisa veio aqui e me escolheu, né? Porque aí uhum. essa a dinâmica que a gente tem geralmente, né? Então, assim, o pensamento vem e eu vou indo atrás dele, ao invés dele ser controlado, ser administrado por mim, né? Então, se eu estiver lavando a louça, se eu estiver fazendo desenho, tanto faz, né? Desde que eu tenha essa atitude, né, de prestar atenção naquilo que eu estou fazendo e naquilo que eu escolhi fazer, e não naquilo Sim. que surge. Sim, com certeza, que legal. E conta uma coisa, quando é para criança, né? Quando é para criança, eu percebi pelo que você tem lá no conteúdo do site, eu falei no comecinho, tem um conteúdo gratuito muito legal. Então eu dei uma olhadinha naquele e-book de meditação para pais e filhos. E aí vocês sempre usam essa coisa de contar uma historinha para criança, que é para desenvolver a imaginação e envolvê-la, né? E tem também o livrinho das mandalas, que é uma graça, né? Mas conta como é você adaptar isso e inserir isso na vida de uma criança? Como que se faz? Tá. Dá para aprender no teu curso, lógico, né? Muita coisa. Mas como é que é, assim, esse processo? Tem que ser pensado tudo diferente, né? Acho que para criança, a gente vai desenvolver a mesma habilidade. Só que essa habilidade, né, apresentar essa habilidade para a criança, a gente vai precisar de alguns outros elementos, né? Então, talvez a gente vai precisar, como você falou, né, de uma historinha com as crianças menores. Então, a gente vai introduzindo o tema com uma história, né? E depois a gente faz uma prática que tem a ver com aquela história. Então, a criança vai entrando dentro desse universo e entra na prática. Então, a gente faz uso, né, de recursos lúdicos para a criança entrar e fazer o exercício, uma brincadeira quase, né? Com as crianças mais velhas, isso já não é tão necessário, né? Então, a gente vai usando outras abordagens. Mas a gente usa bastante a ideia da historinha, né? Que é assim, essa maneira de trabalhar o lúdico, o cognitivo, a criatividade, ao mesmo tempo que a gente vai dando algumas pequenas práticas de concentração, de atenção, né? Todo treino de meditação, seja qual tipo for, sempre ele vai começar com um treino de atenção e concentração. É a Uhum. base para esse treino da meditação. Então, boa parte da infância, né, nesse trabalho de meditação com as crianças, é um trabalho de aprender a ter atenção e se concentrar, que todos nós também precisamos, adultos, Com né? certeza. Depois que a gente tem um tanto bom de concentração desenvolvido, então a gente começa também a trabalhar o desenvolvimento de qualidades, né? Daquelas atitudes construtivas. Então, a bondade, o amor, a compaixão, a confiança, né? Então, aí a gente usa também, né, o uso da imaginação, trabalhando, né, essa ideia do lúdico com as crianças. E aí as histórias também ajudam bastante. Então, acho que a meditação, né, com as crianças
Se a gente imaginar, né? Se a gente já tivesse essa habilidade desenvolvida, quanto da nossa vida hoje seria diferente, né? Quanto sofrimento a gente evitaria, né? Se a gente pensar que hoje, além da pandemia por vírus, a gente tem uma pandemia aí de saúde mental, né? Sem dúvida. Estresse, ansiedade, depressão acontecendo, né? Essas habilidades nos ajudam a lidar melhor com a vida, né? Com essas situações que tiram a gente daquele estado razoavelmente confortável, né? Então, assim, como que eu lido com esse momento de tanta incerteza, né? De angústia, de medo, de tristeza também, né? Então, como que eu Sim. lido com esses sentimentos? Essas habilidades ajudam a gente a lidar com tudo isso. Então, imagina se eu conseguir, né, aprender um tanto disso quando eu era criança. Então, eu vou ter um adulto um pouco mais preparado, né, para a própria Preparado para a vida. vida. Uhum. Eu me conecto demais com isso que você está falando, né? Até comentei com você no áudio antes, que eu também, como eu trabalho com desenvolvimento pessoal e com orientação de carreira. E eu vejo como é importante para os jovens desenvolver uma série de habilidades, principalmente essas questões de autoconhecimento, porque a meditação tem muito a ver com autoconhecimento, né? Que é nesse acalmar da mente que você percebe muita coisa interna. Então, como isso é importante para que essas crianças e adolescentes se tornem adultos mais saudáveis e mais preparados para tanto para a vida pessoal como para a vida de trabalho. Eu sim também acho assim que num sonho de reforma de educação tem que ter autoconhecimento, tem que ter meditação, tudo isso tem que estar lá na base mesmo. São muito mais necessários do que algumas coisas que a gente decora quando é criança. Olha, É. com certeza, né? Eu acho que assim, a meditação, ela é uma ferramenta de autoconhecimento, de autorregulação, né? De compreensão de si, compreensão do mundo que eu habito, né? Então, eu me ver não só um indivíduo, mas eu sou um indivíduo dentro de uma coletividade, né? Eu sou um indivíduo que vive num planeta com 7 bilhões de outros seres humanos e mais muitos outros seres, né? Que está dentro de todo um ecossistema. Então, a gente consegue se colocar num lugar de mais senso de proporção, né? Acho que muito da nossa educação, baseada na competição, coloca a gente num lugar assim de esse ultra individualismo, né? Que traz muito problema para a nossa sociedade, para a nossa própria vida, né? Então, Uhum. quando eu consigo olhar para mim mesmo dentro de um senso de proporção um pouco mais ajustado, a gente consegue também ter uma outra relação com as pessoas, com a vida, né? Então, acho que a meditação é um caminho possível, né, para lidar com esses desafios que a gente enfrenta. E acho que a escola, né, a educação formal, à medida que coloca, né, esse tipo de a prática dentro da sua grade, só tem a ganhar, só, só tem a oferecer uma habilidade que não é uma habilidade. Meditação é algo que eu faço e acabou. Não, é algo que é para a vida, né? É algo Uhum. aplicado à vida. Então, eu sou suspeita para falar, né? Porque esse tema realmente é algo que me encanta. Acho que a educação ela tem realmente esse papel construtor, né, na sociedade. E acho que à medida que a gente desenvolve a consciência, né, uma consciência mais lúcida, mais perceptiva, mais flexível, né, para lidar com tudo, então a gente vai ter mais inclusividade, mais cooperação, uma maneira mais compassiva. Então acho que a educação só tem a ganhar com isso, né? Ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo, que é isso, tantos problemas, né, emocionais e mentais surgindo, a meditação ela pode trazer, né, mais bem-estar e uma melhor maneira de manejar essas emoções, né? Então, realmente acho que a meditação ela deveria estar dentro das políticas públicas para a educação. Nossa, super, viu? Eu estudo, eu olho os estudos de fora, né, que falam do que os estudantes do século XXI deveriam estudar, e o futuro do trabalho, as habilidades, e tem habilidades ali que a meditação ajudaria muito a desenvolver, né, do tipo inteligência emocional, do tipo criatividade, são coisas que só você
tendo esse espaço livre, tendo o que a gente chama lá no Avatar de atenção livre, né? Tendo atenção livre é que você consegue inovar, ser criativo, se entender melhor para se relacionar melhor com o outro, fazer conexões mais verdadeiras, né? Então, super, realmente, é muito interessante isso. E como é que é a aceitação? Quando você chega para oferecer, você tem oferecido muito o teu treinamento, o foco do teu treinamento está sendo treinar professores nas escolas. Eu sei que você faz várias outras coisas, mas eu vejo muito assim essa questão de treinar facilitador na escola. Como é que é a aceitação disso na escola? Acho que assim, só fazer um acréscimo, né, na sua fala, que assim, esse curso que eu ofereço de formação para facilitador de meditação para criança e adolescente, ele é para qualquer adulto que queira, né? Então, Ah, assim, pode ser um educador, pode ser um terapeuta, pode ser um psicólogo, um pediatra, né? Um avô, uma avó, um pai, mãe, né? sim. Então, assim, é para qualquer pessoa, né, adulta, que queira fazer esse trabalho de meditação com uma criança. Eu acabo dando um foco mais para a educação por causa da minha própria paixão, vamos dizer assim, né? E Sim. acho que é uma maneira, né? A educação é uma maneira de atingir mais pessoas, né? Se a gente Uhum. pensar dentro de uma escola, sei lá, com 300, 500 crianças, né? Então a gente amplia a capacidade de atuar com essas crianças, né? A chegar nessas crianças essa prática. Mas Uhum. o curso em si é para qualquer pessoa. E aí voltando então para o seu questionamento, né? Assim, como é que é a aceitação disso? Acho que está melhorando, né? A gente percebe algum tipo de resistência, mas também, por conta das muitas pesquisas científicas que já existem, também tem a procura, né? Sim. Eu acho que a resistência vem do desconhecido, né? Então, assim, eu não conheço isso, tem esse mito, né, do tem que ficar quieto e não pensar em nada, e aí você fala, imagina, essas crianças jamais vão conseguir fazer isso, né? Muitos professores falam isso, não, a minha turma não consegue, né? Minha turma não vai conseguir fazer isso, não. Porque tem essa lenda, né, de que tem que ser quietinho, tem que ser imóvel, não se pode se mexer, e não é assim, né? Então, a gente precisa desconstruir essa ideia junto com os professores, com a diretoria, e apresentar como essa habilidade mesmo, né, de atenção, essa habilidade de concentração. E aos pouquinhos eles vão percebendo como isso é benéfico para eles, né? Se a gente pensar, a sala de aula é um ambiente ruidoso, e é um ambiente que traz muito prejuízo à saúde dos educadores, né? Uhum. Então tem Verdade. também muitas pesquisas sobre isso, né? Como a meditação introduzida na escola aumenta também a saúde dos educadores, porque o ambiente em si, né? Só o ruído, se a gente esquecer outras questões, só pensar no ruído, esse ruído traz muito prejuízo para os educadores. Então eles vão percebendo, né? Que melhora a sala de aula, melhora os alunos, melhora para eles. E aí, então, aquela resistência inicial some. É. Mas eu acho que essa pequena resistência que às vezes acontece é um pouco fruto do desconhecido e das muitas informações equivocadas, né? Que é isso. Não pensar em nada, ficar quieto, ou estar associado a alguma religião, né? E a gente Sim. trabalha de uma maneira que é secular, que não está associada a uma religião, né? É uma habilidade e uma capacidade humana meditar, né? Uhum. Veio, né? A gente foi aprendendo milenarmente, né? Dessas práticas religiosas, mas hoje a gente já tem uma distância, vamos dizer, né? A gente consegue aplicar, trazendo a essência daquilo, sem necessariamente estar associado à religião. Então, acho que é isso, né? Assim, o fruto do desconhecimento e da desinformação, mas que a gente consegue com flexibilidade lidar com isso. E a gente está vivendo um momento que, aos poucos,
de vários pontos vai vindo ajuda, né? Vão vindo essas ajudas das estatísticas, científicas, o próprio mindfulness, que virou uma certa moda dentro das empresas, né? É praticar o mindfulness e assim por diante. Deixa eu te trazer uma pergunta. O Márcio, que está assistindo a gente aqui, perguntou se vocês já usaram origami na meditação para as crianças. Eu já usei. A gente faz um sapinho, por exemplo, que é o sapinho da calma. As crianças que apelidaram, inclusive, o sapinho como sapinho da calma. E a gente faz uma dobradura, né, com o origami, é uma dobradura bem simples do sapinho. Tem até no nosso canal do YouTube como fazer. E aí depois a gente faz uma prática com esse sapinho, né? Então a própria prática do dobrar, acho que entra um pouco naquilo que a gente falava antes do desenhar mandala ou até lavar a louça, né? Então assim, é mais a minha atitude ao fazer do que a coisa em si. Então é possível usar o origami para fazer isso, né? Tem tudo a ver. E aí depois que a gente faz esses origamis, às vezes a gente usa uma prática com aquele objeto, né? Com aquele produto que foi feito. E aí, as crianças adoram. Tem duas práticas lá no nosso YouTube, né, no canal do YouTube, que é a dobradura, né, do sapinho e a prática para fazer com o sapinho. Então, as crianças colocam o sapinho na mão e aí elas vão respirando. Tem uma historinha por trás também, né, que é um pouco isso que você falava, que tem sempre uma história. Então, tem a história do sapinho. E aí as crianças usam, então, sim, essa... Dá para fazer, né? Com origami. Coisa simples, né? Que não requer tantas habilidades assim, mas eles conseguem fazer. Eu lembrei agora da virada sustentável, que você estava lá com a Lia, né? Que a gente fez aquele evento, e vocês estavam lá com cabaninha, contando história, roupa de fadinha, varinha. E isso até conecta a gente com o tema aqui, né? Você fala um pouquinho lá no teu blog, você fala da mágica da meditação. Tem até uma frase lá que fala que a mágica é algo que se transforma e antes parecia impossível. Fala um pouquinho mais disso. É, a gente criou, né, essa iniciativa que chama Mágica da Meditação e acho que assim, quando eu escrevi esse texto foi um pouco para trazer essa ideia, né, de que mágica não é algo que simplesmente acontece do nada, né? Então assim, tem essa ideia, né, que a gente fez algo se transformou, parecia que era impossível. Mas se a gente pensar, né, que a meditação, por que a meditação é mágica? Né? Porque ela transforma coisas em nós. Então, transforma a nossa maneira de ver o mundo, transforma as nossas relações com a gente mesmo, as relações com os outros, transforma nossas capacidades, né? Então, que antes pareciam impossíveis, como é impossível ficar em silêncio. E aí eu começo a perceber, não, mas eu consigo, né? Poxa, minha concentração era bem ruim. Agora eu estou concentrado. Eu nem trabalhava gratidão antes e agora me sinto tão grato, né? Então, eu vou vendo que eu consigo desenvolver e transformar coisas em mim, né? Então, a gente pode dizer que a mágica da meditação é essa mágica que vai acontecendo diariamente ao fazer, né? Então, o poder de transformar conflito em harmonia, o poder de transformar a raiva ou o medo, né, em coragem, em confiança, em agitação, em serenidade, né, é essa capacidade de transformar, mas é diária, não acontece do nada, né, ela acontece à medida que eu escolho fazer isso. Então, essa é a mágica da meditação, né, a mágica de fazer escolhas e ir transformando, né, a nossa própria capacidade, né, de ser e estar na vida. Muito bom, querida. E eu quero aproveitar que agora tem outras pessoas e mais pessoas que não estavam no começo para dar uma dica, gente.
Entra lá no site da Thaís, tá? O link está aqui no nosso Instagram, no Receitas para Ser Feliz Real. Tem o link ali na bio do site dela. Entra lá, porque tem uma parte, além de falar de todos os cursos que eles dão e tudo, mas tem uma parte de itens gratuitos para baixar, né? Você se registra e tem um desafio de 100 dias de gratidão, que eu achei uma graça, achei muito legal. Vou imprimir aqui, vou fazer em casa. É um calendário onde você fica 100 dias colocando as coisas pelas quais você é grato. Sei que isso super funciona, um jeito de manter a vibração lá em cima, né, Thaís? E tem muita coisa bonitinha. Tem o e-book com historinhas para meditar com criança, tem umas dinâmicas para criança também lá, tem os livros de mandala para adulto e para criança para pintar. A Thaís, além de tudo, é uma super designer, né? Além de todas essas qualidades aí de meditação, de autoconhecimento, ela é uma ótima designer e ela desenhou umas coisas lindinhas lá. Tem uma lista enorme de referência de livros também, né, Thaís? Com muita dica de livros para o pessoal se embasar, né? A Maria Clara está falando. Maria Clara tem um espaço de apreciação, eles trabalham muito a inteligência coletiva apreciativa. E é super legal, Maria Clara. Entra lá para dar uma olhada, que é muito bacana mesmo. Mas aí, aproveitando esse link, Thaís, eu queria que você desse uma dica para as crianças crescidas que acham que não conseguem meditar, por onde elas podem começar? O que elas podem fazer? E se você quiser trazer algum Legal. exercício aí para a gente, vai ser muito bem-vindo. Tá bom. Acho que a gente pode começar falando, por exemplo, da própria gratidão, né? Que você usou os 100 dias, o desafio dos 100 dias da gratidão, né? Acho que a gratidão, ela tem um efeito que vem sendo pesquisado, né? Pelos benefícios. Então, ela promove humildade, promove abertura, né? Para o outro, tem essa abordagem construtiva, traz alegria, felicidade, melhora inclusive a saúde, melhora as relações, né? Aumenta essa capacidade de apreciação. Então é uma coisa muito simples, que não chega a ser uma meditação, mas assim, é uma familiarização à temática, né, da meditação. Então, que qualquer pessoa pode fazer, né? Qualquer criança em qualquer idade. Então, fazer esse mural, né? Pode pegar o calendário, coloca numa parede, e aí pode ser uma coisa em família, né? Então, o pai, a mãe, a outra mãe, né? O outro pai, as crianças, vamos fazer um momento de agradecer, né? Então a gente vai lá e coloca algo para agradecer. E aí a gente pode estimular as crianças com vários tipos de agradecer. Agradecer alguma parte do corpo, né? Não para agradecer que está funcionando, está tudo bem, que eu tenho isso, né? E a gente esquece de agradecer, né? Quando a gente fica doente, que a gente percebe que aquela parte, se tivesse saudável, fazia falta, né? Agradecer a comida, agradecer a casa, agradecer um lugar que eu fui, né? Agradecer alguém ter feito algo que de algum modo trouxe um aprendizado para mim. Enfim, tem tantas coisas, né, a serem agradecidas. Então, acho que é estimular isso, né? E acho que é importante lembrar, para trabalhar com criança, precisa de um adulto mediando, né? Então, o pai ou a mãe faz esse processo de estimular, né? Então, ao estimular a criança que ela vai se desenvolver naquilo, isso com qualquer coisa. Então, essa é uma maneira, por exemplo, né? Usar lá o mural da gratidão para ir familiarizando, né, com isso. Muito legal. Uma dica também que eu dou para pais, mães e adultos que trabalham ou estão em contato com criança é que a meditação ela não deve ser uma obrigação. Não deve ser assim algo impositivo. Tenho que fazer e acabou, né? A meditação tem que ser um convite, né? Então eu convido a criança a meditar e ela escolhe se ela vai querer fazer ou não, né? E tá tudo bem, né? Eu não ficar com aquela expectativa de que a criança tem que fazer, né? É uma escolha, né? Então a gente falou lá no comecinho, né? Que é essa habilidade de fazer algo consciente e intencionalmente. Então a escolha ela tem que estar envolvida. Se a criança não quer fazer, então ela não vai fazer e pronto, né? Sim. Então por isso que no curso a gente ensina
algumas técnicas e maneiras de engajar a criança a fazer, né? Mas é sempre um convite, não uma obrigação. Então, acho que isso também é um ponto importante para ter como uma memória, né? Lembrança na hora de fazer isso com as crianças. É Uma outra questão. Pode muito falar. legal isso da possibilidade dos pais fazerem também, né? A gente não falar só dos educadores, né? Como pais assumir essa responsabilidade de também transmitir isso para os filhos, né? Porque justamente ainda isso é uma parte que a escola ainda não traz, né? Ou muitas escolas ainda não trazem. É. A Átila que entrou aí tem duas para educar, para fazer meditação, tem duas pequenininhas. Meditação também não deve ser castigo. Eu já vi isso, infelizmente. Né? Então, assim, você desobedeceu, então vai meditar. Então, Nossa, assim, que isso é o triste. oposto, exatamente, é o oposto, né, do que a meditação se propõe. Então, assim, não é uma obrigação e não é um castigo, né? É uma escolha que a gente vai fazer aqui um momento juntos, né? Então, trabalhar isso em família é muito legal. Lá naquele e-book que você falou, né, que tem no site, as práticas são práticas para serem feitas em família. Bom, então, dito isso, né, para crianças maiores, até jovens, tá achando que está com muita agitação mental, não sabe, acha que meditação não é para mim, não? É sim, é para todo mundo que queira. Né? Então, vamos fazer um exercício para a gente perceber que assim, eu não preciso estar nem com o olho fechado e nem imóvel. Né? Tá. Então, a gente vai pegar uma mão e pôr sobre a outra, né, uma mão grudadinha na outra, e vai esfregar. Então, esfrega a mão. E aí, a gente pausa, né? E sente a palma da mão. O que está acontecendo com essa palma da mão? Tem calor? Tem frio? Tem algum formigamento? E aí você pode ir fazendo pequenos movimentos e sentindo a palma da sua mão. Sentindo o toque, como que é esse toque? Quais partes tocam aí a palma da sua mão? Que textura que tem? E aí, se vier algum pensamento, você volta para atenção na sua palma da mão. Percebendo qual é a temperatura, qual a textura, se tem variação de temperatura na sua mão. Essa é uma prática, por exemplo. Como é que foi fazer, Deise? O que você percebeu na palma da sua mão? Eu percebi que a minha atenção estava toda lá, estava com a atenção plena lá, e percebi um calor a hora que eu mexi, e depois percebi bem a superfície tocando, assim, raspando uma com a outra, né? Como se tivesse um campinho de energia, né? Assim, entre elas. E a minha atenção ficou inteira ali, naquele momento. Ficou toda lá. Não veio nenhum outro pensamento. Sim. Quando a gente coloca atenção, né, assim, nas sensações do nosso corpo. Então, percebeu? Eu não estava de olho fechado e eu nem estava quieta, parada, imóvel. Né? Então, essa é uma maneira de ir desenvolvendo, né, a atenção, a concentração, a capacidade de observar. Né? Então, talvez, sei lá, a gente nunca tenha se dado conta, por exemplo, a minha palma da mão estava quente e os meus dedos estavam gelados. Será que quando eu falo assim, esfrega a mão, eu rapidamente não penso, minha mão vai estar quente? Mas quando eu paro para prestar atenção, eu percebo, não, mas as pontas dos meus dedos, por exemplo, agora elas estavam frias. Né? Tinha um formigamento presente na minha palma da mão, mas nos dedos não. Né? Tinha um pouco de suor na minha mão. Né? Tinha parte mais lisa e parte mais rugosa. Né? São coisas que a gente geralmente não presta atenção, mas ao fazer esse exercício, é aquilo que você falou, eu estava imersa naquilo, então eu não estava prestando atenção em outra coisa, não estava preocupada, não estava planejando nada, né? Estava fazendo aquilo, uma coisa de cada vez. E é essa habilidade
que a gente vai desenvolvendo com o tempo, com a prática regular, que vai me trazendo essa capacidade de desapegar, desidentificar, olhar para as coisas com uma visão um pouco mais ampla, mais clara. Então é um exercício super simples, qualquer criança consegue fazer. Sim, você tem toda a razão, porque quando eu penso nos exercícios que eu faço também, né, de atenção plena, até quando você coloca a atenção plena numa situação, você coloca a atenção plena lá e você começa a reparar coisas que você nunca tinha reparado, igual que você falou da mão agora. Você começa a perceber nuances, seus sentimentos, que emoção estava envolvida lá, o que aconteceu e que você tinha apagado da sua memória, e talvez isso só simplesmente isso faça você ressignificar o que aconteceu ou aprender a lição que estava ali e você antes não tinha visto. Então é muito precioso essa questão de conseguir direcionar a tua atenção, né? Muito precioso mesmo. Ó, a Quer fazer Maria mais Clara... uma? Fala. Posso trazer... Trago a pergunta dela primeiro ou vamos fazer mais uma primeiro? Pode trazer a pergunta dela. Tá, ela colocou assim, ó, eu já convidei para o sapinho, subindo e descendo a barriga, mas o meu filho agora está com 13 anos. Para crianças hiperativas e com TDAH, qual seria o bom convite? Tudo é chato para ele, menos o game. Olha, essa coisa, né, dos videogames, meu sobrinho também, ele é aficionado aí nos videogames, então é bem complicado, né, porque essa relação coisa, né, e ser humano é uma relação que acaba fazendo com que a pessoa tenha uma relação com objetos, né, e não com seres humanos, e a dinâmica é muito diferente, né? A dinâmica de lidar com uma coisa, de lidar com alguém que tem escolha, que é livre, que é um outro ser humano, é uma dinâmica diferente. Então, claro, né, que eu acho que talvez seja praticamente impossível a gente tirar totalmente, né, mas precisa, talvez, né, a gente possa pensar em reduzir a quantidade, né, de acesso a coisas. De qualquer modo, é possível também fazer com as crianças hiperativas e as crianças que são aficionadas nos games, né? E aí a minha sugestão é trabalhar com os jogos, né? Então tem os jogos atencionais que vão trabalhar essa questão do corpo, da atividade, do movimento, ao mesmo tempo que se desenvolve a atenção, né? Que desenvolve essa capacidade, essa habilidade que a gente estava falando agora, né? Igual do mexer a mão. Então tem alguns livros, né, só sobre jogos atencionais, jogos de mindfulness que dá para fazer com crianças com essa característica, vamos dizer assim. Lá no nosso curso também a gente aprende e tem toda a bibliografia, né, para fazer isso. Então, Sim. as crianças com TDAH, elas se beneficiam muito da prática de meditação. Assim, é muito impressionante. Eu trabalho também, né, com crianças, tanto com atendimento individual, né, e a prática da meditação, assim, traz uma outra percepção de vida para essas crianças. Então, é muito, muito interessante, porque parece, né, aquela mesma ideia, né, não vai conseguir fazer, e elas conseguem fazer, né, basta ter um convite, né, um engajamento para o movimento, para o corpo, e aos pouquinhos elas vão conseguindo também repousar, pausar, aquietar. Então, é possível fazer. A Maria Clara colocar aqui que o mais complexo é o foco pulando de interesse. Então, talvez isso que você falou, né, de ter um jogo, é alguma coisa que realmente interesse ele, né? Que talvez seja o jogo offline, não é o joguinho, o game online, mas que realmente interesse ele, talvez precisa capturar o interesse do adolescente, né? Para daí conseguir que ele faça, né? E que jogos são esses, Thaís? Você traz eles no curso? Ou tem algum joguinho comum que seja um jogo de atenção? São jogos atencionais, então, assim, são jogos de movimento. Então, por exemplo, a gente vai fazer tem no YouTube, por exemplo, dá um exemplo que tem lá algo para ser feito, né? Então, um telefone sem fio tátil, né? É um jogo, mas é um jogo atencional.
Então, igual a gente tem o telefone sem fio, só que a gente fala, né, de um ouvido para o outro e tal. Esse é um telefone sem fio tátil. Então, eu faço um desenho, você está de olho fechado, e aí você tem que prestar atenção nesse desenho que está sendo feito nas suas costas. E aí você tem que passar para frente, né? Então, esse é um jogo, por exemplo. Né? Tem muitos jogos atencionais, também com movimento. Né? Então, a gente pode, inclusive, usar correr, pular, né? Com atenção a esse movimento, né? O que acontece com você depois? E o coração, né? Como é que fica? A respiração. Acho que assim, ir fazendo convites, né? E acho que uma coisa bastante importante é assim, os pais devem fazer, porque a criança segue um exemplo, né? Então, se eu pratico, é mais fácil que a criança se interesse em fazer do que se eu não praticar. Né? Então, o adulto, ele é sempre o exemplo, né? Ele que comunica, a gente tem inclusive pesquisa sobre isso. A gente comunica com a nossa rede neural, né? A gente comunica para o outro o nosso estado interno, né? A gente tem os neurônios espelhos, né? Que comunicam um com o outro. Então, é a nossa atitude e a nossa prática, inclusive, que vai favorecer com que a criança também aprenda e queira fazer, né? Então, às vezes a gente fala assim, mas meu filho precisa. Mas será que eu também não preciso? Né? E aí eu não faço, e aí a criança também não faz. Sim. Então, às vezes, um movimento que eu acho que é bastante importante, assim, é o adulto fazer e praticar. E à medida que ele pratica, ir fazendo esses convites gentis, né, para as crianças. E aí faz um convite, vamos fazer uma coisa diferente hoje, né? Sem esperar grandes coisas, né? E aí depois de novo. E é com essa constância, essa regularidade que as coisas vão se transformando, né? Não tem um salto, né? Tem pequenos passos que vão sendo dados. Então, a minha sugestão é que pais e mães comecem a praticar, comecem a sugerir, vamos fazer um negócio diferente hoje, ainda mais agora que a gente está na pandemia e né, chega uma hora que você não aguenta mais fazer a mesma coisa, fala, preciso fazer uma coisa diferente. Vamos fazer um negócio aqui, né? Vamos fazer um jogo aqui junto, a família toda. Pode ser que eles recusem e reclamem. Tá tudo bem, né? A gente lida com isso também, né? Esse jogo que você falou aí de escrever nas costas, eu estava tentando lembrar onde que eu já tinha jogado ele, é que eu era chefe escoteira, e aí a gente faz muitas dessas dinâmicas e jogos com a molecada, e eles adoram, né? Uma coisa, é quase uma arte perdida, essa coisa de fazer jogos assim, né? Mas dentro do escotismo ainda se faz bastante. O Márcio está colocando aqui que tem o jogo Eu Conto para criar história. Da história. A gente tem também eu não sei se é esse Eu Conto, mas que assim, eu inicio uma história com uma bolinha na mão, né? Então, deixa eu ver, eu acho que ela tá aqui pertinho de mim, deixa eu pegar. É uma bolinha, né, de tecido. E aí eu falo uma palavra e jogo a bolinha para outra pessoa. E a outra pessoa tem que falar mais uma palavra e aí a gente vai construindo essa história. Então, esse é um jogo, por exemplo, de muita atenção, porque eu tenho que ficar atento, que é a minha vez de falar, eu só posso falar uma palavra, não posso falar duas coisas juntas, então, não, é uma coisa, e é um, foi. Né? A ligação também vale como um. E tem que fazer sentido. Né? A história tem que fazer sentido. Então, é um jogo, por exemplo, atencional, é super divertido. Tem sempre uma pessoa que vai escrevendo, né, para depois a gente ler e ver o que construiu, ver se fez sentido a história ou não, né? E aí então eu falo uma palavra, jogo para o outro, aí o outro joga, fala a palavra, joga para o outro, e assim vai, né? É super legal e é um exercício atencional bem dinâmico, né? Que dá para fazer com qualquer criança e qualquer adulto também. Qualquer adulto também, e com qualquer temática, né? Então pode ser uma temática de interesse daquele jovem, daquela criança, né? Então,
Não precisa ser uma temática específica, é uma história. Legal, legal. Ele falou que ele tem, eu conto é de cartas. Lugar, Hum, objeto, dois personagens, duas características e uma ação. E aí tem que inventar a história. entendi. Esse eu É, eu não acho que conheço. mesmo esses jogos mesmo, jogos de tabuleiro ou jogo de cartas, eu acho que eles valem, né? Porque se você estiver jogando um jogo de cartas e você não estiver completamente entretido ali, você vai acabar perdendo, não conseguindo fazer nada, ou enfim, não vai dar pra, precisa, né? Precisa estar presente ali. Acho que Mas só uma dica, né, de jogos assim, para ter atenção quando for promover esse jogo, que o foco não fique no ganhar, sim, né? tá certo. Porque se a gente fica nesse foco do ganhar, aí eu vou desenvolver o oposto do que eu quero, né? Que é Tá, assim, é tem a razão. cooperação, né? Que é a gente aprender habilidades novas juntos, se divertir também, né? Então, ter criatividade. Então, é só essa atenção para não acabar fazendo o efeito oposto do que queria, né? Sim, tem razão, tem razão. Verdade. E aqui nas lives do Receitas, a gente sempre gosta de compartilhar receitas para ser feliz, seja receitas para ser feliz de cada um, né? Que cada um traz. Você já trouxe várias hoje, mas você falou que tinha mais alguma aí para essas crianças crescidas, mais conhecidas como adultos aí, que querem meditar também. O que a gente pode fazer? Acho que uma dica é, por exemplo, para a gente lidar com a ansiedade presente. Então, é uma dica bem prática para a gente começar a usar desde agora. Então, se eu começo a perceber que eu estou muito ansioso, estou com medo, sei lá. E aí você volta a atenção para o seu corpo. Percebe como que está minha respiração, como que está meu batimento cardíaco, né? Qual é a temperatura do meu corpo. Volta a atenção para o corpo. E aí você vai fazer o 3, 2, 1. Então eu vou olhar para três coisas com uma mesma cor. Então, por exemplo, vou olhar três coisas que são verdes que estão na minha mesa. Então, uma plantinha, um colírio e um cartão. E aí eu falo isso. Depois, eu vou ouvir dois sons que estão aqui ao meu redor. Então, de alguém falando e do passarinho. E vou fazer uma respiração consciente. Né? Inspira, suave, o mais suave que for possível agora, sem forçar demais, e solta o ar. Quando eu faço isso, eu momentaneamente dou uma pausa para aqueles pensamentos e aquela emoção que está presente, porque eu vou direcionar minha atenção para outros objetos, né? E aí eu consigo ter se distanciar, mesmo que seja levemente, daquela emoção que estava me tomando. E aí eu consigo abrir um pouquinho de espaço para olhar melhor para isso que está ali presente. Então, essa é uma outra dica que a gente pode usar a partir de já. Essa dica é muito boa. A gente tem um exercício parecido no Avatar, que a gente coloca, por exemplo, você está com uma questão que está te incomodando, você coloca atenção nela, fala, fala, fala dela, aí você coloca atenção fora e descreve uma planta que está aqui perto, fala da planta em todos os detalhes, mas você tem que perceber que a sua atenção foi inteira para a planta, que saiu completamente do assunto. Aí você volta para o assunto, fala até a sua atenção está inteira nele, vai para outra coisa, um outro objeto. É parecido com isso que você falou. E é uma questão mesmo de liberar a atenção, né? De você ficar com a atenção mais livre. É muito legal. Muito Muito bom, bom. querida. Estamos chegando no finalzinho, estou vendo aqui pelo horário, e agora eu queria que você contasse para a gente. Eu sei que vocês, dentro da Mágica da Meditação, oferecem várias coisas, tem especialmente o curso que está lançando agora, mas conta um pouquinho de tudo que vocês fazem e aí fala com mais detalhes do curso para a gente. Tá bom. A gente implementa, né, o programa de meditação em escolas, então a gente ajuda, né, as escolas a implementarem uma cultura com a meditação dentro da escola, né, um ambiente que seja mais propício, né, para esse tipo de aprendizado e desenvolvimento. A gente também oferece vivências de meditação,
para adultos e crianças, né? Então, antes, bom, estava no presencial, então tinha todo um trabalho lúdico, né, sendo feito. Agora, com a pandemia, a gente deu uma pausa, mas esse é um trabalho que a gente oferece. A gente também oferece curso de meditação para os educadores, né? Então, para eles também aprenderem a meditar, independente se eles vão fazer isso com as crianças ou não, mas para eles mesmo, né? Para Uhum. adultos. E a gente oferece aulas também de meditação para crianças e adolescentes. Esse sim a gente ainda faz online. Fora isso, a gente tem uma formação, né, para adultos que querem ensinar crianças a meditar. É essa formação que está com a inscrição aberta, né? Essa formação, ela abarca muitos conteúdos sobre meditação e prática de meditação, então a gente procura trabalhar com esses aspectos, tanto teóricos quanto práticos. Ele está sendo reconstruído, reformulado, então essa nova turma vão ser em 12 semanas, né, para que tenha acho que uma calma, né, ao lidar com esses conteúdos todos que são para algumas pessoas novos, né. A gente tem as aulas, então, que são assíncronas, que é a plataforma. Então, tem dentro da plataforma online, tem vídeos, tem áudios, tem material de estudo, e tem também as aulas que são síncronas, né, ou ao vivo, que é pelo Zoom. E aí a gente tem a possibilidade de compartilhar o que a gente está aprendendo, vivendo, né, tirar dúvidas, ir aprofundando nos temas. E fora isso, tem uma reunião particular comigo, né? Também está incluso nesse programa, para a gente agenda um horário para conversar. Tenho contato sempre direto comigo para qualquer coisa, né? Dúvidas e comentários e tudo mais. Inicia dia 19 de abril e termina em 5 de julho, né? Então Uhum. são 12 semanas que tem acho que uma carga grande, né, de conteúdos que vai realmente instrumentalizar a pessoa a trabalhar com isso. Nossa, muito incrível, muito, muito legal mesmo. E é como você falou, né? É muito além dos educadores, né? O educador tem que cuidar de si mesmo, em primeiro lugar, cuidar de quem cuida, né? Então, Exato. eu vejo muito educador falando de depressão, de questões assim. E se ele tiver essas ferramentas, ele também vai conseguir lidar melhor com os jovens, crianças e jovens que ele tem ali, né? E a gente, como pais, né? Como pais, avós, pessoas que estão na chefes escoteiros e assim por diante, acho que é um conhecimento valioso para a nossa vida e para de todos os jovens que estão em volta. Muito, muito lindo o seu trabalho, Thaís. Lembra o pessoal que está aí ouvindo, que tem o link aqui no @receitas para ser feliz real. A gente colocou o link na bio, vocês podem entrar lá no site, que eu já falei que é maravilhoso, lindo, que a Thaís, dentre os mega talentos dela, está o de designer também. E lá tem material gratuito, legal. Lá tem o link para esse canal do YouTube, né, Thaís? Que você comentou que tem Tem. vários vídeos legais também. Eu vi que tem blog, tem várias coisas lá no site. Então entrem lá, gente. E Thaís, muito, muito obrigada. Adorei essa conversa, adorei. O Henrique colocou aqui que adorou essa live, eu também adorei essa live, Henrique. E te agradeço muito, desejo muito, muito sucesso, porque o teu sucesso não é o teu sucesso, é o sucesso de muita gente, né? É tão bom quando a gente faz um trabalho onde a gente espalha amor e ganhos para muita gente, né? Muitas pessoas, é o paradigma novo, né? Do ganha-ganha, todo mundo ganhando com as coisas que a gente faz. É muito bom isso, querida. Gratidão, Obrigada a viu? você. Obrigada pelo espaço aqui para falar um pouco sobre meditação e bom falar com você também, né? Falar um pouco mais sobre meditação, ter esse papo da importância que tem isso, né, na vida, da nossa vida coletiva, né, não só individual. Sim. Obrigada.
Obrigada a você. E pessoal de casa, obrigada por estarem aí e até o próximo Receitas para Ser Feliz. Ah, essa live vai ficar aqui no nosso canal do Instagram e vai lá para o canal do YouTube depois também para quem quiser reassistir. Valeu, Tchau. gente. Até mais. Obrigada.